Agora é contagem regressiva para o Enem 2023. Faltam 3 dias para o primeiro dia de provas do Enem. Aí fica aquela dúvida, né? É hora de só revisar? Dá tempo para aprender alguma coisa? Ou melhor, diminuir o ritmo ou acelerar? Olha, para te ajudar nessa estratégia, a gente conversa agora com o professor de Geografia, Márcio Manuel. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Brasil Central. Eu acho que tem aluno nesse momento que está roendo unha, nervoso, tremendo as bases mesmo, porque quem dá valor no Enem é aquele aluno que estuda mesmo e sabe da responsabilidade, da força que esse exame tem no futuro dessa pessoa, né? Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite, abraço a você e a toda a equipe da TV Brasil Central, todos os telespectadores. De fato, nós chegamos a um momento em que o primeiro dia se aproxima e você fez na sua fala inicial algumas indagações, apertar o ritmo ou afrouxar, tirar o pé. Eu sou a favor de tirar o pé, porque é fundamental que o candidato chegue a esse Enem tranquilo, tirando o peso da responsabilidade. Você não tem obrigatoriedade de passar no Enem. Então você tem que chegar lá e fazer aquilo que você aprendeu. Não há necessidade de você forçar. Hoje nós estamos, por exemplo, você falou há 3 dias, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Então, será dia 5 e 12 o segundo dia. O que você tem que fazer? Você tem que relaxar. Se você tem costume de caminhar, continue caminhando. E, evidentemente, que para aqueles temas, para os assuntos, para as disciplinas que você tem um grau maior de dificuldade, não custa dar uma olhada de maneira discreta. Faz um planejamento discreto, contando que isso não sobrecarregue você. O Enem, quando ele foi criado em 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o objetivo era trazer igualdade e equidade para os candidatos. Ou seja, o objetivo é nivelar não só a questão intelectual, mas também a questão de poder aquisitivo. E hoje nós temos um número baixo de candidatos no Enem. O maior até hoje, desde 98, foi em 2014. Tivemos mais de 8 milhões. Hoje nós temos 3.923.000 inscritos. Caiu bastante, no tempo da pandemia caiu também. Então, o que eu aconselho? Fundamental, não pode esquecer sua documentação. Documento com foto. O que você vai fazer com o seu celular? Não pode levar para a sala. Se o seu celular tocar, você não só será desclassificado, como você será retirado da sala. Você vai ser convidado a retirar-se da sala. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. O antes, o durante e o depois. Identificar onde vai ser a prova, qual o local. Se você puder ir lá 1 dia, 2 antes para saber onde exatamente eu vou fazer minha prova. Lembre-se que no dia da prova, pode estar chovendo, lembre-se que no dia da prova todos os carros vão para o mesmo lugar. Então você tem que ir com uma certa antecedência. Os portões serão fechados às 13 horas, mas a prova começa efetivamente às 13h30. Então você tem meia hora de tranquilidade desde o portão até chegar no local da sala. Então são fatores que você tem que identificar com calma, com clareza, para evitar o nervosismo. O grande adversário do candidato é ele mesmo. Essa tentativa, essa obrigatoriedade tem que passar. Então é fundamental que você vá com tranquilidade, que você leve a sua água, que você vá com roupa leve, que você vá de sandália para quando começar a prova, você pise no chão. É fundamental que você tenha também tranquilidade para ler com antecedência e saiba que no primeiro dia, onde você tem português, onde você tem código e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, você tem muito texto. Você tem muito texto. Acredita que muitos alunos preferem o segundo dia, onde tem matemática e onde tem ciências da natureza, que tem mais números, eles preferem o segundo dia, porque o primeiro tem muito texto, tem a temida redação, que é apenas meia hora a mais. Então nós temos 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia, e temos 5 horas de prova. Aí você vai dividir, vai dar o quê? 3 minutos e 20 por questão. Quer dizer, você tem que ter um conhecimento você tem que ter um conhecimento muito amplo. E o que eu sugiro? Comece primeiro pelas questões mais fáceis. Eu iria perguntar justamente isso, professor, porque o senhor deu um dado interessante, que é a divisão de tempo, um pouco mais de 3 minutos para uma questão.
E aí muita gente vai talvez seguir a sequência, começar pela primeira, segunda, terceira, quarta, pode ser que não tenha tempo no final por falta de organização, é isso? Exatamente. Então é fundamental que você, por isso que eu disse que lá atrás, é importante você ler a prova primeiro e ver por onde você vai começar. Porque o que é a questão mais fácil? A questão mais fácil é aquela que você tem certeza que sabe, ok? Questão mais fácil para você. Para cada um, ele tem uma questão mais fácil. Então, vai primeiro naquela que você tem certeza e faça. E deixa as mais difíceis por último. Quando eu falo que essa meia hora da redação, que é o primeiro dia, então, o primeiro dia, se você tem, por exemplo, você tem 45 questões só de português. Você tem 40 de ciências humanas e tecnologia e 5 de língua estrangeira, ou espanhol ou inglês. Então, se você for analisar, é muita coisa para ler, você vai ficar muito cansado. Então, é fundamental que você... Professor, eu devo fazer a redação primeiro ou por último? Vai de cada um. Por exemplo, eu quando vou fazer concurso, eu levo mais de meia hora só para fazer o rascunho da redação. E depois tem que passar o rascunho para a folha da redação propriamente dita. Então, toma muito cuidado para não fugir a chamada fuga do tema. O tema é uma coisa, aí você vai e escreve outra, você acaba zerando. Se você zerar a redação, você zera todo o seu Enem. A redação é importantíssima. Eu vou falar, professor, por experiência própria. Eu já fui professor de língua portuguesa, trabalhei com preparação de Enem, fui professor de redação no Colégio Militar lá de Rio Verde e sei bem o que é isso. E tem os textos motivadores para isso. Cuidado na hora de fazer a leitura desses textos motivadores, para não fugir justamente do tema, porque se zerar a redação, professor, a redação, ela não que seja, as outras questões não sejam importantes tanto como, mas ela diz muito do que o candidato pretende, né? Tantas outras são importantes que você também não pode zerar as outras. Você tem que ter uma quantidade mínima de acertos nas outras. Aí você pode perguntar, professor, o senhor tem alguma sugestão para o tema da redação? Eu não sei se eu já estou fazendo até o papel do âncora. De repente era o âncora que ia perguntar isso. Mas eu tenho alguns, por exemplo, a inteligência artificial. É um assunto muito em pauta, super né, em pauta atual, né, o fato de você ter robôs, a robótica substituindo as atividades cotidianas do dia a dia que as pessoas fazem. Eu me preocupo também com a questão de fake news, né? Porque observe que nós mudamos de governo federal. Eu não sei até que ponto o governo federal vai chamar o ministro da Educação, o ministro da Educação chama o presidente do INEP e, olha, vamos colocar essa questão aqui da fake news. Outro aspecto, os problemas climáticos, não só brasileiros, como também internacionais, as questões climáticas. Identificar também discurso de ódio. Eu repito, eu não sei até que ponto o governo atual vai querer provocar um pouco o governo anterior. Agora o Enem mudou de ministro, mudou de visão, de ideologia. Então eu penso que são pontos que nós podemos identificar. A questão da criança, a questão dos maus tratos, a questão dos idosos. Então são situações que nós podemos ter atenção, dar uma estudada, que é fundamental, porque pode ser que cobre sim como tema da redação do Enem. Professor, tem participação aqui pelo WhatsApp da Brasil Central. O Daniel está perguntando, professor, então, o ideal seria eu descansar na noite anterior à prova? Eu pensei em ficar revisando todos os conteúdos. Não seria muito legal, porque pode chegar cansado lá e não conseguir fazer a prova. Não faça isso. Nas 24 horas que antecedem, ou seja, no sábado, né? No sábado eu não aconselho ir para balada, no sábado eu não aconselho você ir pela manhã na feira, quem tem costume de comer pastel, comida condimentada, não. Eu aconselho você dormir cedo, acordar bem. Então, porque quando chegar na prova você pode debruçar na carteira e dormir o tempo inteiro que você quiser, ninguém vai te acordar. O fiscal não vai te acordar. Na sala de aula, no cotidiano, no dia a dia, nos colégios, o professor pede para você levantar, mas lá não. Então você tem que estar bem fisicamente. Você não pode estar com sono, você não pode estar cansado, porque isso pode prejudicar você lembrar de certas coisas. A questão intelectual, ela depende de uma tranquilidade física. Então, eu aconselho você ficar em casa, dormir cedo,
Comer bem não é comer muito, é comida leve. O que não impede de você levar uma bolachinha, a água, cuidado, a caneta tem que ser transparente, material transparente, isso é fundamental. O documento com foto, como eu disse, e chegar na hora, de preferência com antecedência. Então, não impede de você levar alguma coisa para comer lá, mas eu prefiro que você vai com o estômago mediano do que cheio, porque você pode ter problemas, inclusive questão digestiva, questão de gases, questão de precisar mesmo de ir ao banheiro, isso acaba perdendo tempo. Lembre-se, você tem 3 minutos e 20 segundos para fazer cada questão. Então, um pouquinho que você vai ao banheiro já te compromete. Todo tempo é precioso na hora de fazer a prova do Enem. Professor, se desse dois professores ficariam aqui trocando ideia há muito tempo, o tempo, infelizmente, aqui no jornal é curto. Obrigado pela participação e pelas dicas importantes aos nossos alunos. Eu que agradeço, me coloco à disposição. E dentro da área de geografia, o que mais caiu na geografia até hoje foi a parte de geografia econômica. Agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio, blocos econômicos, transporte, toda essa parte de economia. E depois vem a parte de meio ambiente e de questões ambientais e questões físicas. Hidrografia, relevo, vegetação, clima e geologia e por aí vai. Obrigado, professor, por sua participação ao vivo aqui no Jornal Brasil Central.